Olha que coisa engraçada. Quando era novo, eu sempre fui muito atentado, né? Sempre fui muito brincalhão. Cara, eu dava muito trabalho para meus pais. Minha mãezinha, mamãezinha. Perdida, apaixonada, aquele filho babão em mãe. Quando eu era pequeno, eu assisti o filme do Esqueceram de Mim. E eu achava que... Eu assisti aquele filme Esqueceram de Mim, do Macaulay Culkin. E eu lembro que minha mãe tinha que fazer certas coisas com meu pai, não sei o quê, às vezes não podia me deixar sozinho. Eu falava, não, me deixa aí que eu vou me virar, sou o cara. Eu já assisti o vídeo, eu já assisti o filme lá. Se vir bandido eu vou descer porrada, eu vou montar as armadilhas. Inventava um monte de onda. E nessa época aí, nessa época, antes de sofrer... Claro, com certeza eu sofri muito bullying, muitas limitações ao longo da vida, até chegar na faculdade, etc. Mas nessa época eu era meio limpo, né? Então eu lembro de promessas que eu fazia para minha mãe e eu falava assim, mãe, um dia eu vou te dar uma fazenda, vou te botar num lugar bem bonito, pra você descansar muito e vou contratar um mordomo, você vai ter um mordomo. E na época eu gostava de porqueira, né? Hoje totalmente contra, detesto, tô longe disso. Mas eu era louco num McDonald's. Nossa, mas eu gostava de McDonald's. Era como se fosse um presente dos pais, né? Que de vez em quando eles me levavam no McDonald's, não tinha muita... Com certeza na época, eu nem consigo lembrar direito, mas eles não tinham muita condição e me levavam no McDonald's de vez em quando ia pra igreja, uma coisa desse tipo. E aí como eu gostava muito de McDonald's, eu falava, eu vou ser dono de um McDonald's. E quando eu for dono de um McDonald's, eu vou comprar essa fazenda e contratar um mordomo para você, para minha mãe, né, para a senhora. E isso é uma coisa que me veio aqui na cabeça, eu lembro que eu prometi muito para ela. E hoje eu não sou mais dono do McDonald's, não sou dono do McDonald's não, né? Mas fatura mais que um McDonald's, ganha mais que um McDonald's, mas agora eu tenho que cumprir a promessa da fazenda e do mordomo. Eu fico tentando lembrar do que aconteceu na minha época, porque eu fui criado por pais empregados, funcionário público. E normalmente você quer saber como é a mentalidade de uma pessoa, normalmente quando eu estou prospectando alguém, mostrando o plano, eu faço questão de saber quem eram os pais dele. Porque dá para ver mais ou menos como é que é a cabeça do cara, se ele dissesse se o pai era autônomo e a mãe era empregada, ou se os dois eram empregados, e o que ele tem mais ali, o que mais passa pela cabeça dele, o tipo de convicção. E como eu fui criado por pais funcionários públicos, eu cresci seguindo essa cartilha mesmo de você tem que estudar bastante, você tem que ter um emprego, casa em 30 anos, né, parcelado em 30 anos aí, aposentar e morrer. E no caso aqui de morar em Brasília, era forte o lance de ser funcionário público. Só que ao longo desse tempo, eu acabei tendo algumas experiências. Eu lembro que, de alguma forma, mesmo com essa cartilha muito forte na minha cabeça, eu lembro que eu vendi... O que foi que eu vendi? O que foi a primeira coisa que eu vendi? Pera aí. Sei lá, eu tive a experiência, eu tive o exemplo do meu vô, foi isso. Eu tive o exemplo do meu vô, que é o pai da minha mãe, e ele sempre foi autônomo a vida inteira, e ele vendia churrasquinho, cara, fazia um monte de coisa, e tinha uma vida boa, sustentou acho que mais de 9 filhos aí. Então acho que esse exemplo do meu avô um dia me fez ter uma ideia, não lembro exatamente a primeira coisa que eu vendi, quando eu era bem novo, mas eu lembro que um pouco do empreendedorismo começou a florescer em mim de um notebook voltado para jogos, que antigamente não existia notebook com muita placa de vídeo. E aí eu vi esse notebook anunciado na internet, fui olhar o preço dele no exterior. Cara, eu mas eu atentei um investidor chamado Sidney Nunes, que é meu pai. Atentei ele para comprar, eu fiz ele, cara, eu perturbei meu pai meses, eu lembro disso, para ele fazer um empréstimo do banco, porque era certo, que a gente ia pagar esse notebook ia chegar e pelo preço que comprava, dava para comprar outros 3 depois, lucrar, pagar ele, o empréstimo dele. Eu acho que foi um gostinho que eu tive sobre ganhar dinheiro. Enfiei na cabeça que eu ia ter uma importadora,
abri um CNPJ de importadora, nunca tive estabelecimento físico mesmo, mas eu vendi alguns notebooks aí e estava ganhando um bom dinheiro, mas para a época era muita coisa. Quantitativamente estava dando uns R$4.000 aí por mês, provavelmente durou uns 3, 5 meses assim, só que aí veio a crise dos Estados Unidos, a bolha imobiliária quebrou, eu tomei fumo, eu tomei cano de pessoas que eu pagava lá fora e acabaram não entregando. O dólar do dia para a noite estava 1,46, ele foi para tipo 2,80, um negócio assim. Então quebrou tudo, lascou a minha importadora, né? E na época eu era muito jovem, foi coincidência ter dinheiro, o que o jovem vai lá e faz? Ele apronta, gasta, vai pra balada, quer ser o doidão, quer ser o gatão, né, do dinheiro. Gastou tudo, e nem era um dinheirão assim, mas pra época achava que era muita coisa. Só que depois dessa frustração, aí eu de novo me tornei a querer estudar para concurso, comecei a me interessar sobre musculação e etc. Vendia de vez em quando um suplemento aqui e ali, dava mais ou menos um lucro de R$400, R$500, R$600 no mês, que era suficiente para eu botar gasolina no carro e poder ir ver a Ana Clara, que ela morava do outro lado da cidade. Então eu lucrava uns R$500, R$600 para ver a Ana Clara, gastar alguma coisinha. Isso passou muito tempo sendo dessa forma. E mesmo assim, segui na cartilha. Aí chegou o momento de eu começar a passar em alguns concursos, só que no meio desse processo, até começar a vir a aprovação, eu conheci não, né? Na verdade, o Glaudson Pinheiro, eu reencontrei ele sem querer na rua, ele começou a me falar de um negócio que ele estava fazendo, todo empolgado de que iria aposentar em 5 anos, e eu falei, velho, que bicho maluco, eu tô aqui estudando, querendo ganhar um concurso, uma aposentadoria integral, né, que alguns concursos antigamente davam. E só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. E se for verdade, eu vi uma foto dele com uma galera diferente. O Glaudson era um rapaz todo rock and roll e o bicho estava bem diferente, se vestindo diferente, com pessoas diferentes. Eu falei, mano, ele deve ter se metido com a galera da bala aí. Uma galera com bala na agulha. Acabei conhecendo o Glaudson, foi lá que eu conheci a primeira vez o Evandro. Fiz muita amizade com o Evandro naquela época, fiquei próximo dele, né? Só que mesmo assim, veio o concurso, veio a chamada, eu fui aprovado, fui chamado, na verdade, para trabalhar. A família botou pressão e etc, aquela coisa toda de passar 4 anos morando na casa dos pais. E eu tinha que, então, assumir esse concurso. Aí eu assumi o concurso público, assumi o primeiro, aí fui chamado para o segundo, que eu fiquei lá na vice-presidência de TI daquele órgão lá, daquela empresa pública. E aí que passaram 2 anos, aqueles meus amigos do passado que continuaram persistindo na Rinode, explodiram. Aquela galera toda que eu conhecia estava ficando milionária, tendo uma vida extraordinária, viajando o planeta. E foi o caso do Glaudson também, que ele retornou, bateu o diamante. E eu falei, nossa, o Glaudson bateu o diamante, ele vai pro Cruzeiro, eu vou ficar aqui dentro desse concurso público, carimbando papel e arrumando computador, velho. Todo dia a mesma coisa. Aí ele foi bater o duplo diamante, eu falei, meu irmão, não é possível, ele vai agora todo ano pro Cruzeiro e para Cancún, e eu tiro uma férias por ano e não dá nem para fazer nada, velho. E eu vou ficar aqui trabalhando de 8 às 18, já ele vai pedir demissão, ele vai ter o dia inteiro livre. Aí veio outros amigos da época que bateram diamante também, eu falei, não aguento mais. Na verdade foi um conjunto de coisas, eu já estava muito insatisfeito com tudo que estava acontecendo, pegando engarrafamento todo dia, o mesmo chefe reclamando de imposto, reclamando de governo, reclamando do dólar, reclamando de que mais que o povo fala, do ciclano de tal que está muito se alisando com o chefe, aí ele vai ganhar aumento, gratificação. E eu estava vendo esse futuro que ia ser bicho, eu comecei a me conformar, velho, será que vai ser assim a vida toda? Será que vai ser assim a vida toda? E acabou me vindo na cabeça, né, que era possível, que tinha um projeto, que tinha a indústria do marketing multinível era real no mundo. E eu tomei a decisão, comecei a ir para eventos, sem vontade nenhuma de trabalhar, não tinha a mínima vontade de trabalhar. Eu cheguei pro Glaudson e falei, Glaudson, eu não sei o que tem, velho. Eu sei conscientemente que eu preciso trabalhar muito, só que
eu venho aqui pro evento e me dá vontade de jogar videogame, dá vontade de assistir série, dá vontade de fazer um monte de coisa. E ele falou assim pra mim, foi muito sábio, aquilo ali mudou minha vida. Ele falou assim, velho, comigo foi desse jeito, volta, fica vindo pros eventos aí, fica vindo pros eventos, mas não falta não, fica vindo. E aí eu ia pra evento, fazia alguma coisa, jogava um futebol society, perdia tempo, né, com a vida, com coisas normais demais, muitas coisas comuns. Só que teve um dia que em algum evento desse, eu tomei uma marretada muito louca na minha cabeça. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu lá dentro. Eu tento sempre entender o que aconteceu lá dentro, para eu poder replicar em outras pessoas, em mim, o processo mental. Só que lá dentro, até hoje, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas por coincidência, foi uma reunião que eu estava presente, o Evandro estava fazendo um fechamento, e eu tive no começo do Evandro, eu vi como é que foi tudo, e o Evandro nem sempre conta todos os detalhes daquele mínimo, daquela história inicial dele, de que ele teve que bater diamante em 24 dias, que ele tinha acabado de se mudar da casa dos pais, eu morava na casa dos pais também, do sufoco louco que ele estava passando. Eu lembro que eu fui na casinha dele lá, na Arniqueira, uma casinha pequena, mano, um quadradinho, e eu cheguei lá e falei, nossa, mano, esse bicho aí que é um dos caras que eu mais aprecio, o bicho mora nessa casinha. Eu lembro que eu vi ele de chinela havaiana, eu falei, o tamanho do dedão do pé desse cara, mano. E tipo, vi o cara normal, e quando eu olhei de novo, ele tava milionário. Alguma coisa ali aconteceu comigo, que eu tomei a famosa grande decisão que a gente fala. Você precisa tomar a decisão, você precisa tomar a decisão. A gente fala muito disso. Minha história com a Ana Clara teve muita coincidência para dizer que não era para ser do jeito que foi, né? Para começar, eu era um cara no passado muito farreiro. E eu tive essas bobagens de jovem, de querer conhecer coisas, aprontar e tal, baladas e etc. Só que chegou um momento não, eu sempre tive internamente bem latente que um dia eu teria que, quietar, que um dia eu ia ter que ser um cara muito correto, de que eu ia ter que ser um servo de Deus de fato, e daquele jeito eu não estava sendo. Mas eu sabia que isso ia chegar um momento, que eu ia estar aprontando e etc, e tinha medo até de que se chegasse a hora eu ia apanhar, como se fosse tomar uma surra de papai do céu e tomar rumo na vida. E eu queria que isso acontecesse também, isso é uma coisa que eu estava interna minha, de que acontecesse assim, que eu não queria ficar só, começar essa jornada só, né? E aí em uma festa por aí e tal, eu acabei notando assim a Ana Clara, ela estava muito incomum nessa festa, era um show lá, e ela estava com algumas amigas, e eu cheguei assim, eu estava vendo que o pessoal outros homens estavam cantando ela, estavam querendo ficar com ela, né? E eu vendo que ela estava muito reta, muito resistente. Falei, bicho, essa guria aí, eu lembro que eu falei assim com um amigo meu, cara, com essa daí eu casava, era o Rafinha. Eu falei, Rafinha, com essa bicha aí eu casava. Aí ele é mesmo, bora lá, não sei o que. Eu comecei a pentelhar, perturbar ela, cheguei pra ela, lembro que foi exatamente essas palavras. Falei aqui, deixa eu te perguntar, eu sei que você veio pra cá, você deve ser daquelas meninas que diz que só veio pra cá pra curtir. Já tem um tempão que eu tô vendo aqui o pessoal te enchendo paciência. Você só veio pra cá pra curtir, não foi? Ela, foi. Eu falei, então vamos curtir comigo. Eu agachei, botei ela aqui em cima do ombro, saí correndo igual um maluco. As amigas dela, sei lá o que pensaram, se eu era um maluco, maníaco, Jack Estrupador, sei lá o que. Bicho, mas eu corri com ela, cerca assim de uns 50 metros, aí coloquei ela no chão, pronto, aí curtiu, então curti também e tal. E aí pedi o telefone dela, sei lá, ela entregou. 4 horas da manhã, nesse mesmo dia, eu liguei pra ela, você sabe quem é? Tava meio bêbado, né? Você sabe quem é? Ela, sei, é o Samuel. Eu falei, mas como é que você sabe? Não, porque eu só falei com você, só passei o telefone pra você lá. Eu falei, não, beleza. E aí eu passei um mês inteiro em redes sociais, tentando falar com ela ao telefone, pra ela encontrar comigo, ela nunca encontrou. Um dia teve o casamento de um amigo meu, e chamei ela pra esse casamento, porque era de dia. Alguma coisa aconteceu que ela quis ir, ela foi. Avisou para os pais, foi comigo, dali começou a nossa história, né? Casamos, a gente estava muito apaixonado nessa época.
Eu não tinha nada, zero coisas, zero tudo a oferecer para ela. Não sei o que foi que ela viu em mim, ela acreditou muito em mim, no potencial, em coisas futuras, não sei, cara, porque com certeza ela não ia querer casar com uma pessoa que aquele retrato do Samuel antigo. O retrato do Samuel antigo era um cara que só andava de regata, que ia, sei lá, aniversário do pai, do sogro, sei lá, aniversário do sogro num restaurante, Samuel ia de regata. Olha que loucura, vamos ali, não sei o que, Samuel ia de regata. Tudo eu era tipo assim, eu externalizava muita molecagem, né? E com certeza ela não queria casar com um cara que fosse ficar assim para sempre. Então ela acreditava muito em alguma coisa interna minha. E a gente muito apaixonado e começou a florescer cada vez mais essa vontade de servir a Deus, de fazer as coisas de forma correta em tudo. E a gente noivou com 6 meses, marcamos o casamento. Teve algumas coisas que aconteceram, a gente resolveu casar logo, porque não fazia sentido continuar junto sem casar. Ela era bem nova, quando a gente casou, de fato, ela tinha 19 e eu tinha 23. Então a gente começou a pensar isso, cara, por que a gente não casa logo, vamos não sei o quê. Eu lembro que minha avó chegou pra gente e falou assim, ó, se vocês casar, aquele apartamento que eu moro hoje, eu vou sair, vou morar com não sei quem, e vocês moram lá. A gente, é isso que impede mesmo, a gente tá junto, um lugar pra ficar. Então tá, beleza. Marcamos o casamento, ela montou boa parte do casamento, minha família também ajudou com outra parte, fizemos um casamentozinho tranquilo e até lá eu nunca tive um emprego, até chegar o dia do casamento. No dia que eu casei, então, sem nenhum emprego. E ela enfrentou essa barra, fui atendente de telemarketing, primeiro emprego, ela que estava como atendente de telemarketing, conseguiu uma vaga em outro departamento de telemarketing também para eu trabalhar. Fui para lá, acabei depois de um tempo pedindo demissão, fui para outros empregos, que eu era da área de tecnologia e formei nessa área, né? E acabei indo para empresa privada, algumas empresas, não tem nem por que falar privado, né, mano? Isso é lombra de Brasília. Acabei trabalhando em algumas empresas, só que em Brasília, privado ou público, né? Acabei trabalhando em algumas empresas até chegar o tempo de passar no concurso, entrar na Rinode e mudar tudo. E teve uma coisa que muito me marcou. Teve um tempo, antes, assim, poucas semanas antes de casar, aquele Samuel, aquela figura Samuel que externalizava uma imagem, comunicava uma imagem, que a Ana Clara não enxergava essa imagem, ela com certeza enxergava o outro Samuel que ela viu dentro. E ela acabou ganhando num salão muito chique aqui em Brasília, uma maquiagem. Não foi que ela ganhou, não. Ela foi fazer a prévia, né? Faz umas 2 semanas antes para ver se ela gosta de como é que vai ser o estado final. E estava lá nesse salão e conversando com um pessoal e tal, enquanto fazia. E tinha 2 rapazes lá dentro. E eles conversando. Nossa, mas você é uma menina tão bonita. Você já vai casar tão jovem. Nossa, você tinha que aproveitar a vida, você tinha que conhecer, você tinha que fazer isso, tinha que fazer assado. E eu já tinha visitado esse salão algumas vezes com ela para conhecer. E aí teve os 2, né? Isso foram palavras de 2 caras lá. Eles falaram assim, nossa, mas você vai casar com esse marginalzinho. O cara me enxergava como um marginalzinho. E ela falou, não, que isso? Ela ficou muito brava, né? Mas, não, ele não é um marginalzinho. Aí o outro foi logo e retrucou, eu acho que você devia casar com o presidente de um banco, você não tinha que casar com um cara assim. É opinião, né? Cada um tem suas opiniões. E aí ela falou que não queria entrar na vida de alguém com uma vida construída. Ela queria casar com alguém que ela pudesse construir a vida. E o tempo passou, a gente entrou na Rinode, aconteceu tudo. Essa é a grande sacada, né? O grande pensamento de como a vida mudou de lá para cá. É de que hoje eu não sou presidente do banco, ela não casou com esse presidente do banco, ela casou com aquele Samuel. E a gente ganha mais e tem muito mais significado na vida de muitas pessoas do que presidente de banco. E vai ganhar muito e muito mais ainda. Isso aqui é só o primeiro teto. E uma lição que eu aprendi disso tudo é que naquela época eu fiquei muito magoado, muito, mas extremamente, chorei. Nossa, só a Ana Clara e a mãe dela sabe o quanto aquilo me magoou na época. Só que
Eu entendi que a gente tem que ser grato pelas coisas boas que as pessoas fazem com a gente e as coisas ruins. Porque as boas é gostoso, coisa boa é bom. Você tem que ser grato pelas coisas boas, mas tem coisas ruins que fazem com a gente que a gente também tem que ser grato, porque talvez se não fosse essa lapada que esse bicho falou, talvez eu nem ia... Talvez no meu subconsciente ficou lá, velho, de... Meu irmão, velho, ele falou que eu era um marginalzinho. Eu não vou dar uma vida de marginalzinho pra Ana Clara, sei lá. Então, aquela grande lapada ali me fez ser muito mais forte, construir um novo cara, um novo Samuel ao longo desses anos. Eu no processo até bater Imperial, todo mundo com certeza, 100%, não, mano, a maioria, eu não posso dizer 100%, mas a grande maioria entra nesse negócio para ganhar dinheiro, mas quer desafogar. 99,9%. Se não der dinheiro, ninguém vai ficar dentro, é muito difícil. Por mais que as pessoas cresçam e etc, passe 1, 2, 3, 4 anos, mas é preciso um momento vir dinheiro. E eu queria que viesse dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro com isso. Então eu desafogava, eu estava querendo desafogar, desafoguei. E eu escutava um papo de caras que já tinham chegado a Imperial, a Two, a Three, que um dia você não vai mais trabalhar por dinheiro. Nesse momento, sendo Imperial, sendo Two, sendo Three, você não ia trabalhar mais por dinheiro, você ia trabalhar por um significado, por desafios, etc. Eu falei, eu acho que isso tudo é mentira. Não é possível que esses caras não queiram mais dinheiro. Quer, todo mundo quer mais dinheiro, é bom. Só que não é realmente a força motriz. Então eu trabalhei porque eu queria mesmo ganhar dinheiro e, claro, as consequências que vêm com ganhar dinheiro. Eu ia ter mais tempo livre, eu ia ter mais qualidade de vida, poder fazer coisas com a Ana Clara, dar coisas para ela, né? E chegou o Imperial. Eu desejava muito essa instituição Imperial, eu queria isso. Eu tinha uma frase que falava, bicho, eu só respiro no Imperial, eu só respiro no Imperial. O Imperial era muito forte, muito, era uma pancada na minha cabeça. Só que no longo do trajeto todinho, muita coisa foi acontecendo. Eu fui vendo o quanto a Rinode impacta mesmo a vida das pessoas, o quanto muda. E quando eu virei Imperial Diamante, eu falei, meu Deus, olha só, eu sou Imperial Diamante. Bicho, eu sou aquele cara, hoje eu sou o cara que quando eu era Master, quando eu era Diamante, quando eu era duplo, eu olhava e falava, meu Deus, é o meu herói. Eu olhava os caras, os Imperiais da Rinode, literalmente, eles são os exemplos de vida que eu tenho mais próximo. São os heróis, mano, são os grandes heróis da vida. Né? Os caras que mostraram que é possível, eles materializaram essa realidade, essas esperanças, né? E quando eu virou uma chave, eu falei, velho, eu virei esse doidão, eu virei esse cara, eu virei um herói. E comecei a ver que tinha muita gente, mas muita gente que estava acreditando nessa minha história, porque eu acreditei, foi que nem eu acreditava que a Rinode era séria, que a Rinode era uma potência, ao mesmo tempo você vincula isso tudo com a imagem, inspiração de um líder, de uma pessoa que venceu, e no meu caso era o Evandro, mais forte assim, eu via a história do Evandro, então eu estava acreditando naquele trajeto do Evandro. Quando eu virei Imperial, então eu entendi também que tinha muita gente acreditando nesse trajeto que eu participei, acreditando no Samuel. E aí eu vi que já tinha dinheiro suficiente para muita coisa, para minha vida, para Caterine, minha filha, para Ana Clara. E aí começou a me torcer, todo dia isso me torce muito. Que é... Ai, mano, pode nem tocar no assunto. É tipo... Para explicar isso que eu passo no caso, é que eu tenho uma filha, né? Então eu tenho a Caterine lá e eu sou esse Imperial da Rinode. Sou herói para muita gente, sou motivo de inspiração para muita gente. E tem muita gente que está botando comida dentro de casa, tem muita gente que está pagando plano de saúde, tendo uma vida melhor. E tem muita gente que já está como diamante e tá querendo vencer muito, tá se inspirando nisso tudo. E hoje o meu dilema, todos os dias, é que
depois que veio a Caterine, eu entendi o quanto é muito forte essa questão de ser pai, de prover, de sustentar uma casa. E eu sei que no meu tempo que eu tenho diariamente, por mais que eu ame ficar muito com a Caterine, ter os meus momentos de lazer, viajar, cara, tudo isso é maravilhoso. Eu tento usufruir disso, eu tento viver esses momentos que a Renaudê oferece pra gente, de viagem, de estar com grandes amigos, de fortalecer amizades, etc. Mas lá no fundo, me vem muito uma divisão de que eu podia... Eu podia... Eu podia estar usando desse tempo para ajudar mais e mais pessoas, de estar mudando mais famílias, porque eu aprendi muita coisa. Eu adquiri muito conhecimento, eu adquiri uma sabedoria. Não é que eu sou sábio, não é isso. Existe um conhecimento que tem muito poder e sabedoria nesse conhecimento. É um poder que a gente leva para as pessoas, como foi chegado a mim, e transforma tudo. Levanta, traz dignidade. Ele salva muitas áreas da vida. Então, eu tenho isso, isso que eu recebi. Não estou falando de dinheiro, estou falando de esse poder que eu recebi, que muita gente tem. Cada vez mais que você cresce nesse negócio, você fica melhor, fica mais poderoso nisso. Você pode estar usando para melhorar a vida de outras pessoas. É claro que a gente ganha dinheiro com isso, mas por crescer, por desenvolver mais líderes, mais famílias e etc. Mas esse é o meu dilema, se eu estiver vagabundando, eu estou deixando de salvar, de ajudar muitas pessoas, muitas famílias mesmo. Então, nessa minha trajetória, eu entrei por dinheiro, eu entrei para mudar minha vida, a história da minha família, dar o melhor para minha família, para minha filha. E chegou uma hora que veio essa questão. Então, o meu propósito, ele mudou de lá para cá. Então, o que eu sinto, na verdade, eu não sei nem dizer se é um propósito, mas o que eu sinto muito é essa divisão. Ou eu estou ajudando, salvando, fazendo o máximo pelo próximo, ou eu estou curtindo o meu momento. Então, se tivesse um propósito hoje, parece até clichê, mas é ajudar o maior número de pessoas possíveis, né? É alguma coisa desse tipo.